Paz, igreja. Amém. Já compartilhei um spoiler, uma antecipação do que a gente vai falar hoje, a parábola das 10 virgens, 5 sensatas, 5 imprudentes, loucas, em algumas versões vai trazer outros adjetivos. Então a gente vai abrir a palavra lá em Mateus, capítulo de número 25, versículo de 1 a 13. Eu vou estar lendo na King James atualizada, porque ela traz alguns termos chaves que eu vou utilizar e outras não tem tão claramente. Mateus 25, versículo 1 ao versículo 13. Diz assim: portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar as suas candeias. As insensatas recorreram às sábias: dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que vendem e compraem. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhe respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Senhor Deus, graças te dou por mais este momento, por esta oportunidade de trazer a palavra à igreja. Que o teu Espírito Santo esteja passeando ao nosso redor, esteja visitando nossos corações, convencendo, Pai, do pecado, da justiça e do juízo, Senhor Deus, e que nossos corações estejam obedientes, Pai, e o nosso coração não possa ser como pedra, mas que, assim como a palavra do Senhor, seja um coração maleável, de carne, onde a gente possa ouvir e obedecer. Essa oração que eu faço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Mateus 25 é uma série de 3 parábolas que Jesus utiliza ali para explicar alguns questionamentos que ele recebeu dos seus discípulos. Mateus 24, um capítulo anterior, vai falar de sinais da sua vinda. Então, qual que é o contexto das parábolas? Contexto de segunda vinda de Cristo e o juízo. O que ele utiliza? Qual é o pano de fundo que ele utiliza para responder esse enigma? Pano de fundo cultural judaico: casamento. E qual a ferramenta que ele utiliza? A parábola. Parábola, Aristóteles vai pegar empréstimo ali da geometria para fazer um emprego na literatura. Então a gente vê as equações matemáticas, a gente vê o gráfico em parábola, tanto no sentido para cima, para baixo, do lado para o outro, mas ali cada ponto tem a sua correspondência. E a parábola tem um foco, tem um ponto principal. E Jesus utiliza um princípio fundamental, que é o casamento no contexto judaico, para responder esse enigma.
Então ele fragmenta o problema para que a correspondência terrena se corresponda no reino celestial, para facilitar o nosso entendimento. Então é por isso que utiliza a parábola. A parábola vai dizer do grego para atirar bole ou balém, comparação. Ele atira uma comparação para explicar uma situação complexa. Mas para falar de casamento judaico, é preciso entender o que acontece no casamento judaico. Quantos aqui conhecem como acontece o casamento judaico? As figuras que estão presentes ali. Então a gente vai falar algumas figuras, e por isso que eu trouxe alguns slides para facilitar. Existem basicamente 3 fases. A fase 1, no hebraico shidduchim, significa escolha. É o encontro que acontece ali do noivo para com a noiva, e eu vou dizer que se manifesta ali as segundas intenções santificadas. Então o noivo observa a sua noiva, possível candidata à noiva, e observa as suas qualidades. Assim também a noiva observa também o que o noivo tem para lhe oferecer. Referência os slides, eles vão ter alguns erros de português, porque a minha assistente inteligente, ela não é tão inteligente assim. Então é Gênesis 24, 1 a 4, é o contexto de que Eliezer vai buscar a Rebeca. Então ali ele tem a missão, e um princípio básico nessa escolha, que é o próximo slide, é que não existe alma gêmea. O consentimento mútuo é essencial. Eliezer, como preferir, ele faz essa pergunta para o seu Senhor: Senhor, se eu for nessa terra e essa mulher não querer vir comigo, e aí? Eu vou levar o seu filho para essa terra que você quer? Se não, você está desobrigado. Contudo, não leve meu filho. Aqui é a terra onde Deus mostrou. Então não fira esse princípio. Se não quiser, você está desobrigado. Então o consentimento mútuo, ele é essencial, primordial no casamento judaico. Não existe casamento propriamente dito arranjado. Tem ali os casamenteiros, eles vão ali sempre dar uma focadinha, ó, já viu fulano, já viu ciclano. Eu acho que dá uma combinação boa com você. Existe, vamos dizer assim, essa influência, mas precisa haver consentimento mútuo. Se a mulher não quiser dar prosseguimento a essa investida, a essas segundas intenções, o casamento não acontece. A gente vê também, em Gênesis 2, 23, vai falar que em meio ao paraíso, Adão tinha tudo, não existia pecado, não existia queda até então, mas no seu coração existia uma falta. Ele não sabia direito explicar o que estava faltando. Ele via os animais, ele não sabia explicar, talvez com palavras, o que lhe faltava, mas lhe faltava alguém correspondente, semelhante. E aí, talvez, no seu pensamento: Deus, está faltando alguém na minha vida. Eu não sei explicar, alguém semelhante a mim. Aí Deus fala assim: calma, Adão, eu vou superar as suas expectativas. Eu não vou criar outro homem. Não vai ser Adão e Adão segundo. Vai ser Adão e Eva. Então ele supera as expectativas, e então Adão tem o seu sentimento suprido. Ali é carne da carne dele, é sangue do seu sangue, é osso do seu osso. Falando ainda da primeira fase, existe a figura do Jaqueline, amém, do dote e do ketubá. Se a gente vai falar de homem e mulher, a figura do casamento, a gente precisa sintetizar ao máximo aqui, e eu sou objetivo de sintetizar pensamentos. Se os irmãos fossem definir em uma palavra homem, definir uma palavra mulher, naquilo que se refere à essência do homem e da mulher, como vocês encaixariam? Qual qualidade, qual essência intrínseca que está naquele ser que desponta?
do homem e da mulher. Eu vou dizer para o homem, ele é o conquistador, e a mulher, a mantenedora. O conquistador é aquele que busca novas coisas, mas não apenas busca, mas realiza, executa. A mulher, ela mantém, ela sustenta aquilo que ela já tem, protege e se mantém fiel aos princípios e valores. A gente percebe isso, vê isso claramente quando existe uma nova criança. O homem conquista, ele coloca a semente, mas a mulher mantém, sustenta, provê, alimenta. Então, numa linguagem assim, bem simplória, conquistador e mantenedor. Então, essas duas características. O homem consegue ser líder? Ele consegue, claro. Essa é uma característica também que está ligada ao homem. Mas existe líder sem conquista? Não existe uma mulher perfeitamente admirável, em que ela seja mantenedora dos princípios e valores? Não vejo dessa forma. E aí o conquistador, ele precisa conquistar o restante dos familiares. Então existe a figura do dote, a espécie monetária, um valor simbólico que ele paga à família da noiva para tirar daquele presente, aquele tesouro, daquele seio familiar. Então a mulher, ela tinha um papel importante na estrutura da família, ajudava no lar, ajudava no cultivo, nas plantações. Então tudo que o homem ou o marido, a esposa fazia, era delegado também para sua filha, para ela tomar conta. Então eu estou tirando ali uma mão de obra valiosa e eu vou simplesmente tirar de graça? Não. Na cultura judaica não existe isso. A figura do dote também, ela vai servir de segurança para a própria mulher. O dote era pago para o seu pai, para os seus familiares, e poderia ser retornado à própria noiva, a fim de garantir sustento caso o marido viesse morrer. Também existe a figura de presentes, vamos dizer assim, ofertas que o noivo dava para a própria noiva, para que ela mantivesse lá para a cerimônia final. Então as dracmas, a figura das 10 moedas, a que perde e a mulher fica louquinha para encontrar a que perdeu, simboliza ela sustentando, mantendo aquele presente até o dia da cerimônia final. Figura de mantenedora. E o ketubá é o contrato. Então, existia um pré-acordo nupcial de alguns deveres e obrigações de um e de outro. O homem, geralmente, ele vai sustentar, vai prover, vai ser o sacerdote espiritual do lar, e a mulher vai se manter pura, imaculada, adornada, enfeitada, bonita, trabalhando, dando testemunho para a sociedade de que ela é uma mulher real. O fundamento judaico também, que prescreve ali no contrato, na ketubá, existem 3 fundamentos. E ali o primeiro é o amor, fidelidade e santidade. O amor, a gente já conhece, no hebraico não tem muito aqueles desdobramentos do grego, amor filéu, amor eros, ágape. Amor, no hebraico, ele já compreende todas essas facetas. O compromisso pode ser relacionado com fidelidade também, que é uma faceta do amor também. E a santidade é a santidade primeira a Deus, porque no casamento onde você se mantém santo a Deus, automaticamente você mantém santo o casamento. Então, o compromisso, a fidelidade, no casamento judaico, ele tem uma certa preeminência em referência ao próprio amor. Porque a gente percebe que Rebeca, quando sai da Mesopotâmia, ela não vê Isaac. Ela não tem noção nenhuma da sua aparência. Mas ela assume um compromisso.
de sair da sua terra, de sair do seu conforto, para escrever uma nova história. Então, o compromisso, a fidelidade, ela é o alicerce número 1 do casamento judaico. Deus também atua como a principal testemunha. Está lá também a referência em Malaquias 2,14, que ali o profeta ele é indagado por Deus. Vamos até abrir lá para relembrar. Vai dizer assim: mesmo assim, insiste em questionar por quê. Ora, porque Deus tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens desde a juventude, para a qual foste infiel, não cumprindo a tua promessa de lealdade, embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial. Então Deus é testemunha no casamento judaico, é a figura principal da testemunha e do mantenedor de todo esse sistema de casamento judaico. Ok? E antes da segunda fase, existe uma frase que os judeus gostam de dizer, que é o seguinte: os gentios, eles casam com as mulheres que amam. Os judeus, por sua vez, eles amam as mulheres com quem se casam. Essa é um dos princípios dele. Sim, eu não preciso amar ela para que eu possa casar, mas a partir do momento que eu escolhi ela, então eu vou amá-la até o resto da minha vida. E a fase 2 significa propriamente o noivado, a cerimônia de noivado. Ainda existe a cerimônia final, mas a cerimônia de noivado tem ali um aparato completo já do ketubá, o contrato de compromisso, de que existe mais prerrogativas e deveres ali do que um e o outro deve fazer para a manutenção desse contrato, para que eles possam seguir, caminhar ali juntos até o fim. E aqui, nesse momento da cerimônia do noivado, se estabelece um tempo, geralmente de 1 a 2 anos, e é definido também o voto sobre a Rupá, que é uma espécie de tenda, em referência a Abraão: sai da sua tenda e olha as estrelas no céu, a sua descendência será maior do que as estrelas, maior do que a areia da praia. Então eles sempre fazem os votos sobre essa espécie de tenda, Rupá, e também existe a cerimônia do Kiddush, que é referência ao cálice de vinho. Ali eles já tomam o vinho no mesmo cálice, simbolizando ainda mais a progressão desse relacionamento. O deveres do noivo já é mais estabelecido, concreto, de que nesse momento o dote ele vai ser um pouco maleável. Ele pode pagar tanto no início ou nesse momento onde ele se prepara, dentro desse 1 ou 2 anos, para pagar o dote e prover uma casa, para que eles possam se manter ali num lar que sejam deles, propriamente dito. O da noiva, se manter fiel e imaculada, preparar-se para o dia da festa, ataviar-se e socialmente ser uma figura irrepreensível. Cerimônia já falei, sobre o Rupá também. Existem algumas referências sobre esse Rupá que está lá em Salmos 19:5 e Joel 2:16. E a terceira e última fase é o Nessuim, que significa carregar. Significa o retorno do noivo. Tanto o noivo quanto a noiva têm sua comitiva de pessoas virgens. Então as 10 virgens é da comitiva da noiva. Não vai pensar que o noivo tem 10 esposas. Faz parte ali das damas de honra da noiva. E o noivo também tem a sua comitiva, onde existe a figura do shofar. Quem toca o shofar é da comitiva do noivo, que é o chifre de carneiro, vamos dizer assim, é trombeiro. Então ali existe um tempo estabelecido. Quando chega aquele momento, existe um tempo estabelecido. O que o noivo e a noiva sabem? Existe um tempo, existe um período, mas apenas o momento exato, quem sabe, é o pai. O
pai de quem? Do noivo. E aí a gente começa a fazer um paralelo com outras passagens da Bíblia. Eu não sei o dia nem a hora, mas senão o pai. Então apenas o pai do noivo. Geralmente a cerimônia de casamento, a cerimônia final, acontece no final da colheita, porque é um tempo de festividade, de abundância. Então eles sabem mais ou menos o que acontece nesse período, mas o dia, a hora, ninguém sabe, senão o pai do noivo. É ele que determina quando o filho está pronto para buscar e reencontrar a sua noiva. Então, a chegada triunfal do noivo, o noivo entra na cidade com a sua comitiva. Existe uma pessoa que toca a trombeta, o shofar, e vai em direção à casa da noiva, em celebração, todos cantando alegremente. E também, próximo slide, a noiva, quando é alcançada, é conduzida para a sua nova casa, a casa dos dois, onde se lê novamente o contrato, o ketubá com os votos matrimoniais, sobre o rupá também, e ali eles se reafirmam ali a confissão pública do compromisso. E aí eles fazem o uso de novo daquele mesmo kiddushin, daquele cálice divino. E aí os irmãos já lembram da ceia. É exatamente isso que Jesus faz com os apóstolos ali no momento da ceia. É o kiddushin, é a cerimônia do cálice divino. E nesse momento acontece ali as bodas, os 7 dias de festas. Juízes 14, 10 a 12, vai falar do episódio de Sansão. Existia ali o tempo de 7 dias, ele faz a menção desse período, e é uma celebração de uma intensa festa, onde toda a comunidade participa. Existe possibilidade de se anular aquele contrato inicial do casamento? O casamento judaico, sim. Que é a carta de divórcio mencionada nas palavras, nas frases que Jesus é indagado pelos religiosos. Aquele contrato ele podia ser quebrado quando os deveres eram rompidos por parte do noivo ou também por parte da noiva. Então, se existir uma infidelidade por parte dos dois e estiver previsto no contrato, ali é emitido a carta de divórcio. Então, aquele casamento não é consumado até o final, embora desde o primeiro momento já exista uma consumação. A mulher já é considerada desposada, não plenamente, mas parcialmente. Então é por isso que algumas passagens, e aí José e Maria vai dizer que ela já era comprometida, era tida como casada. Então seria esse o contexto geral do casamento. Existem essas fases. E unido dessas informações, quero voltar ao texto, Mateus 25, 3, vai dizer: as que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Então o óleo é uma simbologia do Espírito Santo, do agir do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo. As inconsequentes, as loucas, não tinham consigo um óleo reserva. As prudentes tinham. Então não existe diferença entre as noivas. Elas estão, talvez, com as mesmas vestes, calçadas, todas pegam no mesmo sono, todos esperam o mesmo noivo, todas sabem o período em que vai vir, mas existe a diferença, o óleo extra. E o primeiro tópico que se refere a essa pregação é uma pergunta: existe óleo extra na sua vida? Porque é necessário. A gente percebe que isso foi essencial e determinante para que aquelas virgens adentrassem no reencontro do noivo para com a noiva. O que ditou a entrada foi a prudência em ter o óleo extra. Então, quantos de nós, na nossa casa, temos situações de conserto, que a gente precisa reparar? Às vezes é uma telha quebrada, às vezes é
um piso que está quebrado, uma louça sem lavar por algum tempo, uma roupa sem passar. Tem situações na nossa vida que precisam de uma força extra, de um esforço extra, tanto na nossa vida física, mas também na nossa vida espiritual. A nossa rotina, a nossa agenda, geralmente ela está cheia. Nossos afazeres está, comumente falando, está preenchida, totalmente preenchida. Mas a parábola vai dizer que não, existe um tempo que você pode separar, existe algo que você pode fazer para desfrutar no futuro, e para que você possa desfrutar no futuro, não ser pego desprevenido, é preciso fazer no agora um esforço extra, para que você tenha uma unção do Espírito sobressalente. Então, no caso do óleo extra, existe uma palavra com 5 letras, que se chama agora. É preciso fazer agora. As noivas, elas não se prepararam, não pensaram em se preparar para o futuro, elas estavam preparadas. Então esse é um pensamento que a gente não deve ter. Por exemplo, se a gente soubesse que Jesus voltaria daqui 2 semanas, vamos dizer na segunda-feira, 8 horas da manhã, o que a gente faria? O que a gente faria de diferente? A resposta sincera do nosso coração deve ser: nada. A gente não deve matar o serviço. Deus quer que a gente viva vigilante a todo momento. Tudo que a gente tem para fazer, não é para fazer depois, não é para fazer daqui 1 semana, é para fazer já agora. Então eu e você devemos estar preparados, devemos ter em mãos o que precisamos para o agora, sem ter pendências para o futuro. E aí a gente entra num conceito de shalom, que é paz. Existe aí uma figura, eu não vou me lembrar o nome dele, que vai falar exatamente sobre isso. O shalom, ele se desdobra em 3 premissas: nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Para que você tenha a paz completa, esses 3 princípios precisam ser atendidos. Existe na sua casa, para que você tenha paz na sua casa, no aspecto físico, nada tem que estar quebrado, não pode faltar nada, e também nada fora do lugar. Você vai procurar um pente para pentear seu cabelo, está fora do lugar, ou está faltando, não está quebrado, você não vai estar em paz. Da mesma maneira, espiritualmente, o que existe em nós que está faltando? Está quebrado ou que está fora do lugar? E se está faltando, se está quebrado, e se está fora do lugar, por que não agimos agora? Então aqueles que são mais procrastinadores, eles estão um pouco se contorcendo nas cadeiras, mas não falo isso para constranger, mas para que haja uma mudança sincera. E no conceito de shalom, as mulheres, elas ajudam, né, os homens. Falam assim: amor, a torneira está quebrada, a persiana está estragada. Não existe momento de paz na nossa vida, porque a gente às vezes não nota isso, mas a nossa mulher faz a questão de nos relembrar. Então, para que a gente tenha paz e elas tenham paz, é preciso fazer agora. A gente não pode deixar para depois. Nossa, querido, está faltando aquele chocolatinho hoje à noite, está faltando aquela pizza, aquela batata, está faltando. Então ela não está em paz. Então alguns podem bater no peito e dizer: na minha casa o chão está limpo,
a louça está lavada, mas será que o seu guarda-roupa, o seu armário está organizado? Dá trabalho fazer isso, né? Às vezes, o agora simplesmente compreende você separar 15 minutos do seu tempo todos os dias, até o final daquela tarefa, para arrumar aquele armário. Às vezes você não precisa arrumar tudo de uma vez, mas existe um esforço extra que compreende 15 minutos do seu tempo para que aquela tarefa seja concluída. Do mesmo modo, existe um esforço extra de 15, 20 minutos na sua oração, na sua leitura bíblica, e ao final de um período você possa notar a diferença de algo que foi concluído na sua vida? Provérbios 1:20. A sabedoria clama em alta voz pelas ruas, proclama nas praças públicas, brada do alto dos muros, à entrada das portas da cidade profere em alta voz o seu discurso. Até quando, ó insensatos, amarei a vossa insensatez? E vós, zombadores, até quando tereis prazer na zombaria? E vós, descontrolados, até quando desprezareis o conhecimento? Convertei-vos, pois, à minha exortação. Eis que derramarei copiosamente sobre vós o meu Espírito, e vos revelarei as minhas palavras. Contudo, visto que vos convoquei ao arrependimento e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. A sabedoria, ela clama em alta voz, ela brada alto, ela está disponível para todos. Isso recai um pouco no tema da EBD, que Deus se revela de 4 maneiras, e uma delas na consciência do ser humano. Romanos 1:20 e 21 vai dizer que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, são manifestas em todo o mundo desde a criação, de maneira que todos os seres humanos são indesculpáveis. Não existe desculpa para nenhum ser humano no que se refere a Deus. Todos conhecem Deus, podem não conhecer Deus revelado em Cristo Jesus, que é uma outra forma de revelação. Mas Deus, Ele é revelado, Ele se manifesta. Romanos 2, não me lembro agora do versículo, vai dizer que existiu um povo gentil, que mesmo não conhecendo a lei, executava a lei, que os judeus receberam. Isso corrobora com Romanos 1:20 e 21, porque como eu posso executar uma lei moral absoluta que vem de Deus, sem receber a lei expressa pelo povo judeu? Consciência moral absoluta que vem de Deus. Dessa maneira a gente conclui que a moralidade, ela é absoluta e ela vem de Deus, ela é imutável, ela não é relativa, ela não é uma bagunça. Então a gente se encontra num dilema. Os nossos olhos espirituais agora, eles começam a enxergar um pouco mais o que devemos fazer agora e não deixar para depois. Mas a nossa carne, ela se contorce, assim, acho que pode esperar um pouquinho mais. E aí eu conto uma história. O pastor no último domingo contou uma história sobre o inferno, uma história que aconteceu no inferno entre demônios e Satanás. Eu vou puxar um pouco disso também. Havia um treinamento no inferno de demônios maiores ensinando menores como atrair, como angariar pessoas para o reino das trevas. Chega o primeiro e diz: eu vou disseminar que Deus não existe. Satanás olha assim, até que você vai conseguir alguns, mas a maioria você não consegue. Todo mundo sabe, ou pelo menos a maioria tem a decência de admitir que Deus existe. Vem o segundo: eu vou falar que o inferno não existe. Existe um Deus, Ele é bom, mas Ele não é
mal o suficiente para mandar almas para o inferno, para o tormento eterno. E você vai conseguir mais uma parcela, mas ainda não é o suficiente. E chega o terceiro e diz: eu vou dizer que eles têm muito tempo, que dá para fazer depois. Então Satanás e todo o inferno também, e percebe que essa é uma carta, é um trunfo onde o inferno se apoia, porque pega todos. Muitos buscam várias religiões. Eu preciso conhecer mais até me encontrar na verdadeira. Eu tenho tempo de mudar. Mas a verdade é que a mudança que a gente deve fazer deve ser feita agora. O primeiro princípio foi do agora, não deixar para depois. O segundo está lá em Mateus 25:8. Diz: as insensatas recorreram às sábias, dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam: não podemos. Repita: não. Repita, igreja: não. Pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outros. Ide, portanto, aos que vendem e comprai. O segundo tópico se refere ao poder do não. Você tem segurança em dizer não em momentos específicos? Podemos aprender com as sábias. Elas disseram não. Não é possível compartilhar, porque eu paguei o preço. Existem situações em que você já fez o certo, você já fez o que o Evangelho diz para fazer, mas a melhor resposta para aquela situação e para aquela pessoa é um simples e objetivo não. Daqui em diante, não posso te ajudar, não posso te ajudar com isso. Simples assim. Não posso compartilhar do azeite. Vai e compra. É lógico que o Espírito Santo não se vende, mas a mensagem aqui é: eu paguei o preço. Eu paguei. Não se compartilha. A unção não se compartilha. Responsabilidade se compartilha. Futuramente eu posso vir a ser pastor e terei responsabilidade compartilhada, mas a unção é do pastor, não é a minha unção. Eu tenho que pagar o meu preço. Assim como grandes homens de Deus que são usados em seus ministérios têm as suas unções e houve um preço a ser pago. Assim também as prudentes pagaram o preço. É no mínimo incômodo carregar uma vasilha extra armazenando óleo. Imagina as outras pessoas julgando: o que você está fazendo com essa vasilha? Não precisa de tudo isso. Lázaro, você não precisa de tudo isso. Você está sendo radical demais. Dá para ser menos crente. Dá para ser menos. A resposta é exatamente contrária. Não. Esse é o necessário. O meu necessário não compreende aquilo que eu faço apenas para o hoje, mas compreende que faço para o hoje, mas para o futuro. Eu preciso ser vigilante. Preciso fazer mais, um esforço maior. Então teremos esses momentos, esses dilemas em que devemos dizer não. Seremos julgados. Que tipo de cristão você é? Está me recusando? Você se acha melhor do que eu? Não. Não. Eu não vou me aprofundar mais sobre isso. Se contente com não. Ok? Efésios 4:11. Aí eu peço para os irmãos abrirem também comigo.
Efésios 4:11, versículo 12 também. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Quantos dons ministeriais existem em Efésios 4:11 e 12? Vamos lá? Vamos lá? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, doutor. Quantas virgens prudentes eram? Sim. Mateus utilizou a figura, diz assim, de virgens. Já Paulo vai dizer, se referir mais ao corpo. Existem na igreja 5 ministérios, 5 dons ministeriais que visam um objetivo, um propósito de aperfeiçoamento dos santos. A palavra 5, número 5, corresponde a uma letra do alfabeto hebraico, tem a pronúncia de rei. Se você olhar, é basicamente um desenho de uma porta. E a gente tem várias passagens referindo a porta. A gente teve, um tempo atrás, um pastor que falou sobre a porta estreita. O caminho, a verdade e a vida. Número 5 representa a graça imerecida. 10, totalidade. 10 virgens. A igreja é composta por uma parcela que recebe, todos recebem a graça imerecida, mas um grupo se apropria e vive verdadeiramente a graça, e outro que recebe também a mesma graça, não vive de maneira digna da graça. As 5 insensatas também possuem dons. A luz também se propaga, mas quando você vê uma pregação que não tem unção, um estudo que não é guiado pelo Espírito Santo, uma canção que também não tem unção, um tempo de consagração, você percebe que o Espírito Santo já não está presente, já não é como das amigas prudentes. As amigas têm o papel também de adornar a noiva, de cuidar. Amiga, seu cabelo está bagunçado, vamos arrumar. Amiga, sua unha está um caco. Meu Deus, amiga, que cascão no pé. Amiga, suvaqueira, perfume não dá, vai ter que tomar banho mesmo, vai. Perfume, ajuda. Assim também os dons ministeriais ajudam a igreja para a santificação, aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoar aquele que é santo, como santos em caráter, mas não no quesito obediência plena, conhecimento da palavra. Então precisamos assim resgatar nos conceitos judaicos, dos fundamentos do casamento, amor, fidelidade, obediência, responsabilidade, santidade. Obediência é uma das facetas do amor. Às vezes, quando você olha uma pessoa que apenas obedece, você pode não ver o amor, mas também você não consegue disfarçar quando você opta voluntariamente obedecer por amor. A gente percebe também que o noivo não tem apenas a característica de noivo. Já no final do texto,
é chamado de Senhor. Esse é o nosso noivo. Alguns se apegam apenas, ele é noivo, ele é lindo, ele é amado, mas ele é também Senhor. E aqui existe um discurso duro, firme, e ao mesmo tempo triste, que cai e que desperta o nosso olhar para a vigilância. 25:11. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens prudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. O Senhor, ele não abre nem a porta para ver. Eu não conheço. Quando você estava no culto, quando existia um ambiente de adoração, você não adorava. Quando você via um crente orar, sendo zeloso para comigo, você zombava. E agora você tenta fazer o mesmo que ele fez. Mas a verdade é que eu não te conheço. É uma palavra dura que faz ao mesmo tempo a gente refletir. Existe óleo em nossa candeia? Existe óleo para o agora? Existe óleo apenas para o agora? Ou existe óleo para o agora e para o depois? A gente percebe que Jesus utiliza essa parábola e reflete uma ideia muito maior do casamento, mas que esses valores, esses princípios estabelecidos recaem no nosso coração. A gente não, com aquela correção daquela música, o encontro do noivo será tão lindo, aleluia. Não é um encontro mais, é o reencontro. Já encontramos, agora reencontraremos. Então, que a gente possa permanecer, assim como a essência da mulher, preservar, ser mantenedora. Mas a gente precisa combinar com o do homem, conquistador, que busca, mas não apenas que busca, mas que executa. E conquista, mas não conquista e larga, mas conquista e mantém. Então, nesse sentido, homem e mulher se ajudam mutuamente. Não existe homem, por melhor que ele seja, que não consiga aprender com a essência mantenedora da mulher. E não existe mulher que, por mais que ela faça bem feito, não consiga aprender a conquistar como homem. Mas o equilíbrio é conquistar e manter para conquistar. Então, que possamos ter em mente essas duas essências, homem e mulher, fazer agora e manter, não desprezar aquilo que já foi conquistado, mas trabalhar para ser mantido, mas sempre com aquele coração de ter sede, ter fome cada vez mais pelo Espírito Santo. O dote já foi pago, o sangue do Cordeiro foi derramado por nós. Nossa função, o nosso contrato é a Bíblia. Já existe ali as cláusulas. A obediência está lá. João vai falar mais especificamente sobre amor e obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Existe uma condicional. Você me ama, então você obedece. A cerimônia já foi iniciada com os apóstolos, o cálice divino já foi tomado, mas no reencontro, já na nossa nova morada, continuaremos a tomar esse cálice e iniciar o tempo das bodas, desfrutar realmente da presença gloriosa de Jesus. Amém?